Livro de 1 Reis, capítulo 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, e tinha 100 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de alto, repousando sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com traves de cedro sobre as colunas. Forrou de cedro o teto dos quartos, que se apoiavam nas colunas, em número de 45, ou seja, 15 colunas por fileira. Havia 13 fileiras de quartos, cujas janelas se correspondiam 3 vezes. Todas as portas e suas vigas eram retangulares, e as janelas se correspondiam 3 vezes. Fez um pórtico de colunas, com 50 covados de comprimento e 30 de largura, precedido de um segundo pórtico de colunas com degraus. Salomão mandou fazer a sala do trono, onde estava o tribunal, o pórtico do juízo, e o revestiu de cedro, desde o pavimento até o teto. Sua residência, construída no segundo pátio, atrás do pórtico, era de trabalho semelhante. Enfim, mandou construir para a filha do faraó, que ele tinha desposado, uma casa do mesmo gênero que esse pórtico. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medida e serradas tanto por dentro como por fora, desde os fundamentos até o alto das cornijas, inclusive o muro do grande pátio. Os fundamentos eram também feitos de pedras escolhidas de grande dimensão, pedras de 10 e de 8 covados. Por cima havia ainda pedras escolhidas, talhadas sob medida e traves de cedro. O muro, que cercava o grande pátio, tinha 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de vigas de cedro, assim como no pátio interior do templo do Senhor e no pórtico do palácio. O rei Salomão mandara vir de Tiro um homem que trabalhava em bronze, Hiram, filho de uma viúva da tribo de Neftali, cujo pai era de Tiro. Hiram era talentoso, cheio de inteligência e habilidade para fazer toda espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Fez 2 colunas de bronze. A primeira tinha 18 covados de altura e sua periferia media-se com um fio de 12 covados. Tinha 4 dedos de espessura e eram ocas. A segunda coluna era semelhante à primeira. Fundiu 2 capitéis para os colocar no alto das colunas. Ambos tinham 5 covados de altura e eram ornados de redes de malhas e grinaldas em formas de cadeias. Havia 7 grinaldas para cada capitel. Dispôs em círculo ao redor de cada uma das malhas 2 fileiras de romãs, para ornar cada um dos capitéis que cobriam as colunas. Os capitéis que sobremontavam as colunas no pórtico tinham a forma de lírios, com 4 covados de altura. Os capitéis colocados sobre as 2 colunas elevavam-se acima da parte mais grossa da coluna, além da rede. Em volta dos 2 capitéis havia 200 romãs dispostas em círculo. Hiram levantou as colunas no pórtico do templo. A coluna direita que chamou Jaquim e a esquerda que chamou Boaz. Por cima das colunas pôs um trabalho em forma de lírio, e assim foi acabada a obra das colunas. Hiram fez também o mar de bronze, que tinha 10 covados de uma borda a outra, perfeitamente redondo e com altura de 5 covados. Sua circunferência media-se com um fio de 30 covados. Por baixo de sua borda havia coloquintidas, em número de 10 por covado. Elas rodeavam o mar, dispostas em 2 ordens, formando com o mar uma só peça. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles e suas ancas estavam para o lado de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo, e a borda assemelhava-se à de um copo em forma de lírio.
Sua capacidade era de 2.000 batos. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 covados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas de molduras. Nos painéis, enquadrados de molduras, haviam leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois, pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com seus eixos de bronze, e nos 4 cantos havia suportes fundidos que sustinham a bacia, os quais estavam por baixo das grinaldas. A abertura para a bacia era no interior dos suportes, e os ultrapassava de um covado de altura. Era cilíndrica, e seu diâmetro era de 1,5 covado, e era também ornada de esculturas. Os painéis eram quadrados e não redondos. Debaixo destes estavam as 4 rodas, cujos eixos eram fixados à base. Cada roda tinha 1,5 covado de altura, e era feita como as de um carro. Eixos, aros, raios e cubos, tudo era fundido. Nos 4 ângulos de cada base encontravam-se 4 suportes que faziam parte da mesma base. A parte superior da base era de forma circular, tendo 0,5 covado de altura. Seus esteios formavam com os painéis uma só peça. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Foi dessa maneira que fez as 10 bases, todas do mesmo molde, da mesma dimensão e modelo. Fez também 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada uma tinha 4 covados e repousava sobre um dos 10 pedestais. Pôs 5 pedestais do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo. O mar foi colocado do lado direito do edifício para o sudoeste. Hiram fez também caldeirões, pás e bacias. Hiram concluiu, pois, toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor. 2 colunas, 2 capitéis esféricos para o alto das colunas, 2 redes para cobrir os capitéis esféricos que estavam sobre as colunas, 400 romãs para as redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis esféricos que estão no alto das colunas, 10 pedestais e 10 bacias sobre os pedestais. O mar único, com os 12 bois por baixo do mar, os caldeirões, pás e bacias. Todos esses objetos que Hiram fez por ordem do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa entre Sucote e Sartã. Era tão grande o número desses objetos que Salomão não pesou o bronze. Salomão mandou ainda fabricar todos os utensílios que estariam no templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual se colocavam os pães de proposição, os candelabros de ouro fino, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário, com as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro, os copos, as facas, as bacias, as colheres e os cinzeiros de ouro fino. Os gonzos de ouro para os batentes da porta do santuário, o santo dos santos, e da porta do templo, o santo. Assim foram concluídos todos os trabalhos empreendidos pelo rei Salomão para o templo do Senhor. E Salomão mandou então que se trouxesse tudo que Davi, seu pai, tinha consagrado: a prata, o ouro e os utensílios, e os depositou nas reservas do templo do Senhor.